Olá, nossa abordagem temática foi justamente na questão da disciplina de zoologia de vertebrados. Nós temos um questionamento a fazer e vamos ao questionamento. Uma questão que eu vou colocar aqui agora à disposição de vocês para debatermos e tentar encontrar a resposta. A questão formulada é o seguinte, abre aspas, a respeito das diferenças morfológicas entre peixes ósseos e cartilaginosos, podemos dizer que há opérculo de espiráculo nos peixes ósseos e cartilaginosos, B, há espiráculo nos peixes ósseos e opérculos nos cartilaginosos, C, não há opérculo nem espiráculo nos peixes ósseos e há opérculos nos peixes ósseos e espiráculos nos cartilaginosos, né? Então vamos tentar conversar um pouco aqui sobre os peixes da classe Chondrichthyes, né? Como nós já vimos em aulas anteriores, os vertebrados originaram-se no mar e mais da metade dos vertebrados viventes são de linhagens evolutivas que nunca deixaram o ambiente aquático. Os hábitos aquáticos são ambientes extremamente produtivos e a diversidade de peixes existentes reflete a riqueza destes ambientes, né? A fauna atual inclui descendentes dos primeiros peixes mandibulados, como os Chondrichthyes, né? Que inclui os tubarões, raias e quimeras. Nós vamos tentar, nesse rápido bate-papo aqui no Centro de Ensino e Cultura Universitária, na disciplina de zoologia, do qual estou orientador assistente do EAD, nós vamos tentar responder a primeira questão com as respectivas colocações e detectar qual delas está efetivamente correto, né? Eu quero chamar a atenção que, como eu falei, nós vamos estudar neste bate-papo as características desta classe que eu citei, que são peixes da classe Chondrichthyes, né? Entre as características, como ocorreu sua evolução e irradiação. Eu vou tentar colocar logo depois dessa minha manifestação um vídeo que dê a vocês que estão aí no outro lado uma exata noção do que efetivamente nós pretendemos teoricamente demonstrar. Vamos para as características gerais. A principal característica dos Chondrichthyes, né, é a presença de um endoesqueleto cartilaginoso, formado principalmente por crânio e coluna vertebral. As nadadeiras peitorais e pélvicas são dispostas aos pares, acompanhando a simetria bilateral do corpo, enquanto as dorsais e a caudal são ímpares, situadas sobre a linha longitudinal mediana do corpo. O tegumento, também o pele, ela é rija, ela é recoberta por inúmeras glândulas mucosas e apresenta minúsculas escamas de origem epidérmica. Essas escamas elas são homólogas aos dentes dos vertebrados. A derme dá origem à dentina, né, e à polpa, e a epiderme origina o esmalte. São chamadas placoides porque elas se implantam na pele por uma placa basal no lugar da raiz dentária. São elas que conferem a aspereza característica na pele dos Chondrichthyes. Quando seca, a pele dos tubarões é utilizada como lixa de uma excelente qualidade. Os peixes, em geral,
não possuem pálpebras. Alguns tubarões, como o tigre e o branco, têm uma membrana na parte inferior do olho, chamada de membrana nictitante. Ela tem uma função de proteger os olhos, né? As raias não possuem essa membrana, mas algumas espécies que vivem no fundo têm uma aba de pele que ela se estende sobre a pupila, que embora não seja móvel, funciona como uma proteção contra a luz em águas rasas. Além disso, é provável que essa aba sirva também para ocultar as pupilas, já que estas raias obtêm alimento se enterrando na areia e deixando apenas os olhos para fora. Eu vou pedir aqui aos colegas que no Centro de Ensino e Cultura Universitária dá suporte às nossas aulas virtuais, e vamos selecionar, quando da edição desta aula, uns vídeos que possa dar aos colegas da disciplina de Zoologia de Vertebrados, alertando que eu aproveito essa oportunidade para desenvolver uma atividade complementar, que é a produção de uma palestra virtual para ser inserida na disciplina atividade complementar 2, 3 do curso de licenciatura em Biologia na Universidade Metropolitana de Santos, onde eu estou licenciando em Biologia. Lá eu busco o meu título, está faltando um semestre, para que eu possa terminar o curso de Biologia. Como muitos dos meus alunos que me acompanham sabem que hoje eu sou farmacologista clínico, com pós-graduação em pesquisa na área de uso irracional de medicamentos, e na Biologia estamos trabalhando já uma linha de pesquisa também para um projeto futuro, que aí seria o caso do doutorado que eu sempre falo, na questão também da farmacologia. Não é a aula oportuna para nós falarmos sobre os aspectos da atividade do biólogo, que eu serei biólogo também, além de ter outras formações. Uma das que mais me chama a atenção, a biologia é uma que me fascina e eu vou me tornar biólogo. Não é só terminar o curso de licenciatura e ser biólogo. Terminando o curso eu terei o registro no Conselho Federal de Biologia, poderei ser biólogo. Então é um projeto que lá na frente eu vou explicar aos colegas, principalmente aos alunos, mas aproveito me dirigindo aos professores da Universidade Metropolitana de Santos, que essa palestra que estou a fazer serve também como incorporação de uma atividade complementar, e volto para onde parei, onde eu falei, né, na questão das raias deixarem os olhos para fora, propiciando uma melhor captura dos seus alimentos. Em relação ainda a esses peixes, né, o olfato e a visão são bem desenvolvidos, né? Existe o ouvido interno com uma função de equilíbrio, né? Em cada lado do corpo, desde o tronco até a cauda, existe uma linha para a percepção da correnteza e pressão da água, né? Na cabeça existem as famosas ampolas de Lorenzini, que nós teremos a oportunidade ainda de ver alguns aspectos. Eu também vou incorporar, não só como aula aqui na minha página, no blog, no site e nos trabalhos do Centro de Ensino e Cultura. Vamos tentar também colocar alguns vídeos que possa dar aos colegas que acompanham enquanto estudante lá da Biologia e outros que participam da educação continuada enquanto meus alunos aqui no Centro de Ensino e Cultura Universitária. E voltando, né, que eu estava a falar das ampolas de Lorenzini, digo que estas ampolas funcionam como termorreceptores e também como eletroreceptores, né? São pequenas câmaras contendo células sensitivas ligadas a fibras nervosas. Estão ligados a um pequeno canal que se abre para o exterior por meio dos poros, no caso do peixe em comento. Nas laterais da cabeça, né, pouco acima das nadadeiras peitorais, existem de 5 a 7 pares de branquias envolvidas no processo respiratório, localizadas em câmaras separadas com fendas que se abrem para o exterior. Nesse caso, a água entra pela boca por um orifício situado atrás de cada olho, chamado espiráculo, em comunicação com a faringe, derivado de uma fenda braquial que se modifica para este fim, né? Algumas espécies de tubarões
não possuem estes orifícios, mas em contrapartida, muitas espécies de raia passam grande parte de suas vidas semi-enterradas na areia e respirando quase que exclusivamente pelo espiráculo, ok? Nós temos ainda uma questão relativa à boca dos peixes cartilaginosos. A boca dos peixes cartilaginosos ela é ventral, com dentes esmaltados, e as narinas são comunicadas à cavidade bucal. A mandíbula e a maxila, né, elas estão presentes. O sistema digestivo ele é completo e o intestino possui uma válvula espiral que termina em cloaca, ok? Os peixes condrictes possuem um sistema circulatório simples, no qual o sangue, apenas o venoso, circula apenas uma vez no corpo do animal. A excreção se dá por meio de rins mesonéfricos. Os rins desses peixes são mesonéfricos e o produto dessa excreção, no caso desses peixes, é a ureia. Os peixes cartilaginosos, eles são desprovidos de bexiga natatória. A cavidade cloacal, como nós falamos anteriormente, né, onde termina os aparelhos digestivo, urinário e reprodutor, abre-se para o exterior por meio de um orifício situado entre as nadadeiras pélvicas. Nos tubarões e raias machos, essas nadadeiras apresentam duas projeções chamadas clasperes, usadas na cópula, né, no caso, na relação sexual. Há uma grande variação de tamanho e formato, de acordo com a espécie. Em alguns casos, o clasper possui um espinho que se abre após a penetração, no qual prende a fêmea ao macho até o final da fecundação. Conclui-se daí que os peixes cartilaginosos têm sexos separados, né? O que nós podemos chamar de dimorfismo sexual e fecundação interna, ok? Algumas espécies são ovíparas, mas a grande maioria desenvolve seus filhotes internamente no próprio oviduto, sendo por isso chamado ovovíparos, né? Ovovíparos. Muito bem, então podemos dizer que poucas espécies de tubarões são vivíparos, isto é, os embriões se desenvolvem no interior da corpo da fêmea, alimentando-se de substâncias que naturalmente eles retiram do sangue, ok? Como é que nós podemos avaliar uma classificação e evolução desses peixes chamados condrictes? Os primeiros vertebrados que surgiram nos mares do Siluriano, acho que é isso mesmo, Siluriano, eram os peixes ostracodermos, né? Esses peixes ostracodermos são parentes próximos das lampreias, que se extinguiram quando os peixes placodérmicos, que já habitavam esses mares. Então foi nessa época que essas lampreias se extinguiram, né? Não perdendo de vista que esse desaparecimento natural e evolutivo ocorre quando os peixes placodérmicos habitavam os mares nessas épocas. Os placodermos traziam consigo uma novidade muito importante para a história evolutiva dos vertebrados: a mandíbula. Bem, podemos dizer que eles possuíam pares de nadadeiras e uma carapaça óssea que protegia a região anterior do corpo, e seu esqueleto era parcialmente ossificado. No período devoniano, os placodermos já estavam praticamente extintos. Porém, nessa ocasião, seus ancestrais já tinham dado origem aos peixes cartilaginosos e aos peixes ósseos,
os chamados os osteites, né? O osteites, né? Que nós teremos a oportunidade de ver lá na frente. Eu quero aqui novamente agradecer ao Centro de Ensino e Cultura Universitária, que estará repassando nas redes sociais e nas redes virtuais do centro toda essa nossa programação. Hoje na editora e-book nós estamos com 38 livros publicados, ao todo já são 105 livros em toda a rede, em diversas editoras. Em relação à biologia, nós temos algumas obras, 2 ou 3, 4 obras publicadas, e estamos tentando nos organizarmos no sentido de produzir o material didático. Agora, uma satisfação aos nossos alunos. Vocês observam que eu tenho várias salas virtuais, porque eu estou professor nestas salas virtuais. Por exemplo, nós vamos agora ter a parte da genética evolutiva, do qual eu estou entrando com muita garra, com muito afinco, até porque tem muito a ver com as nossas atividades enquanto pesquisador no uso racional de medicamentos, na questão da mutação genética que os medicamentos podem desenvolver. Estou me distanciando do nosso tema? Não, estou só convidando aos colegas lá da disciplina de Genética e Evolução que nos acompanhem, não com ar de doutor, nem com ar de sabedoria, mas a necessidade de interagir, ou melhor, a vocação de interagir, o aprofundamento do conhecimento. E vamos voltar já, finalizando esse nosso momento de interação, dizendo que a classe Chondrichthyes, ou Chondrichthyes, é atualmente composta por cerca de 1.050 espécies viventes. Entre as espécies dessa classe nós encontramos quem? 3 basicamente a ser citadas: tubarões, raias e quimeras. Cerca de 96% das espécies vivem no ambiente marinho, e o restante restringe-se a ambientes dulcícolas, que veremos mais à frente. Os Chondrichthyes, vou sempre pronunciar soletrando, os Chondrichthyes atuais podem ser divididos em 2 grupos. O primeiro é representado por animais, que possuem uma única abertura braquial de cada lado da cabeça, que são os denominados holocefali, representado no caso aqui pelas quimeras. As quimeras vivem exclusivamente no ambiente marinho. São peixes cartilaginosos e possuem opérculo membranoso. Geralmente não possuem escamas e, quando estão presentes, são em número pequeno. A notocorda aí presente persiste por toda a vida do animal e não há espiráculo, ok? A notocorda persiste por toda a vida do animal e, repito, não há espiráculo. Elas possuem maxilas sólidas e dentes triturados, A aparência das quimeras é bizarra, a cabeça e olhos são grandes, nadadeiras peitorais muito grandes, nadadeira caudal fina e longa, que se assemelha a um chicote, e elas detêm cores exuberantes. Desculpa aí, eu tenho que ver, e eu venho trabalhando muito isso, porque às vezes você se empolga e vai falando e não se preocupa com alguns detalhes de som, mas a nossa assessoria aqui na instituição, eu sou muito assim, tranquilo com as coisas. Se eu for chamado a atenção, eu digo, fui chamado a atenção, não vou mais fazer. Olha, professor, cuidado, às vezes você pronuncia uma palavra que pode dar um sentido de outra, e o aluno que está no outro lado diz, cara burro, o cara não sabe nem falar. E eu já vejo muito isso aqui no YouTube, vejo nas aulas virtuais, os reclames lá nos comentários, vai aprender a escrever, vai aprender a falar. Então isso eu estou inconscientemente introspectando para evitar. Então, repito, eu falo que são muitas cores exuberantes, Bem, para o segundo grupo. O segundo grupo é chamado de Elasmobranchi, representado por animais que possuem várias aberturas braquiais
de cada lado da cabeça. Os tubarões, cações e raias, eles formam este grupo. A maioria dos peixes deste grupo é marinho e tem porte de mediano a grande. A primeira fenda braquial ancestral está reduzida a um pequeno orifício. E que orifício é esse? O espiráculo. Os tubarões e as raias diferem entre si quanto ao modo de vida. Os primeiros são ativos, têm corpo fusiforme, grande e nadadeira caudal forte, né? E as raias, né? As raias, em contraste, são animais sedentários, seus corpos são achatados, dorso ventralmente, possuem nadadeiras peitorais que se estendem da cabeça até a região mediana do tronco, né? Possui uma boca ventral e quando o animal está enterrado no substrato, né? A respiração ela é realizada por meio dos espiráculos que se encontram na parte superior do corpo do animal em comendo. Bem, por último, a filogenia, né, dos peixes cartilaginosos não estão totalmente resolvidas. As teses acadêmicas ainda não definiram especificamente o que pode ser. Porém, apesar do amplo e bem conservado registro fóssil, então nós podemos afirmar que a evolução dos chondrichthyes, né, mostra períodos de mudanças relativamente rápidas no mecanismo de alimentação e locomoção que culminaram nos atuais elasmobrache e holocefália. Assim, continuaremos no curso da evolução e nos próximos encontros a falarmos sobre os peixes ósseos, ok? Sou o professor César Augusto Venâncio da Silva, aqui do Centro de Ensino e Cultura Universitária, num bate-papo com os meus colegas da disciplina Zoologia de Vertebrados na Universidade Metropolitana de Santos e aos nossos alunos aqui no curso de Educação Continuada em Zoologia de Vertebrados da Formação da Educação Continuada do Centro de Ensino e Cultura Universitária. Ok? Muito obrigado e até a próxima.